A vitória que vem da perseverança. Lucas 18, de 1 a 8. Tá bom? Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juízo iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, amados? A vitória que vem da perseverança. Queridos, para você que está aqui no presencial, para você que está em casa, esses 25 irmãos que nós já temos em casa nesse momento, chegaram várias pessoas. A palavra dessa manhã, que o Senhor nos impulsionou desde ontem, foi falar de perseverança. Eu não sei se você lembra, mas eu vou mostrar um negócio para vocês agora, tá? O pessoal que está aqui no presencial está vendo o banner. 2020, o ano do fortalecimento no Senhor. Amém? Diga comigo aqui, vocês aqui no presencial. 2020, o ano do fortalecimento no Senhor. Foi de Deus, querido. Isso aqui foi profético. Em dezembro, quando eu pedi a Deus um tema para o ano, Deus pegou e claramente, numa manhã em que eu acordei, o versículo de Efésios 6:10 estava na minha mente, no meu coração, e ele vinha inúmeras vezes. E o versículo era, não é? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu sabia que vinha de Deus. E como o versículo era exatamente esse conteúdo, eu entendi que era o ano da força que vem de Deus, o fortalecimento que vem do Senhor. E assim foi estabelecido o nosso tema para o ano. E junto com o tema para o ano vieram, nos primeiros 12 dias de janeiro, você vai lembrar disso agora, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Foi muito especial. Foram 12 dias assim. Genilson participou, não foi, Genilson? Tá aqui, gente que até cancelou viagem, que mudou a rotina toda porque começou a receber muito de Deus. Adriano, Josiel, essa turma que estava aqui, Josenildo, pessoal que estava aqui, você que está em casa, foi muito, muito especial. Mas tem uma coisa que talvez você não lembre, é que para cada dia que a gente esteve aqui nos 12 dias, representava um mês. Lembram disso? Cada dia era um mês. A gente começou estudando a palavra de Deus, com alicerce, com o pastor pai, e foi palavra, oração, adoração, não é? Aí jejum, depois a gente viu uma série de coisas, mas no 7º dia, nós estamos no mês de julho, queridos. Julho é o 7º mês do ano, portanto, a palavra profética liberada era do 7º dia, e o 7º dia é que, fortalecidos no Senhor, nós temos perseverança para prosseguir. Amém? Portanto, o tema do mês de julho é perseverança. Diga comigo você aqui, ó. O mês de julho, nosso tema é perseverança. Gente, perseverança. E o que é a perseverança? Perseverança é a virtude daqueles que não desistem. Perseverança é a pegada de quem começa e vai até o fim. Eu quero te dizer, e eu vou trazer logo um paralelo da vida comum, não é? É que muitas pessoas, elas deixam de alcançar talvez a maior vitória de suas vidas, porque não conseguiram perseverar. Ontem mesmo, depois talvez eles escutem esse matinal de hoje, ontem mesmo eu vi o Pedro dizendo aqui, para todos, que durante anos recebeu não da Sarinha. Olha que forte. Sarinha ontem foi recebida como esposa, e ele como marido, mas lá no começo, ela ainda uma adolescente, ele dizia, eu quero namorar contigo. Ela dizia, não. Depois de novo, eu quero namorar contigo. Não. Ele disse que foi muito tempo, mais de ano, orando e pedindo para namorar. E Sarinha dizendo não. Só que no coração dele ele orava e continuava dizendo, Senhor, é ela. E Deus confirmava que era, mas não era a hora. E ele continuou na posição. Até que um dia, o coração e os lábios da Sarinha se abriram para dizer, agora é sim. E eles começaram uma linda história que foi cultivada na presença de Deus. E ontem, essa história ganhou uma nova etapa. A etapa do início da família, a etapa do casamento. E ontem os dois testemunharam sobre isso aqui. Foi lindo. Foi um casamento lindo demais.
sabe? Eu quero falar sobre o corredor de uma maratona. Você sabe que uma maratona ela tem 42 quilômetros e alguns metros. Perceba o seguinte, alguém pode correr por horas e não chegar lá. Imagine alguém que parou aos 40 quilômetros, aos 41, sentiu alguma dor, sentiu alguma coisa, não foi, sabe, com o seu corpo além do limite ou no limite do corpo e decidiu parar. Talvez passe o resto da vida dizendo, eu estava tão perto e não cheguei lá. Eu estava tão perto e não usei o meu último fôlego, o meu último respirar. Eu estava tão perto, podia ter alcançado e não alcancei. O tema de hoje, a vitória que vem da perseverança. Perseverar é ir até o fim. Perseverar é realmente alcançar aquilo que você propôs no seu coração em aliança com Deus. Pegando o texto de hoje, Jesus está falando da perseverança na oração. Jesus está falando de uma pegada espiritual que não baixa a guarda, de uma pegada espiritual que prossegue na caminhada. Perseverança na oração. Queridos, eu conheço vários exemplos, especialmente no que diz respeito à oração pela completude da família. Um homem orando por uma mulher orando pelo homem. Uma mulher orando pelo seu esposo, por filhos. Um homem orando pela sua esposa, dizendo, Senhor, toca no coração dela, traz ela para ti. Senhor, toca no coração dele, traz ele para ti. E eu tenho visto, sabe, verdadeiros valentes de Deus na posição da oração, conseguindo sua vitória depois de dias, de meses, de anos e até de décadas de oração. Qual é o tamanho da tua caminhada? Qual o preço que você está disposta ou disposto a pagar para poder ter aquilo que um dia você recebeu de Deus como promessa? Ei, às vezes eu tenho a palavra da promessa, às vezes você tem a palavra da promessa, mas o cumprimento da promessa não é hoje, não é agora, não é imediato. E aí, você vai abrir mão da promessa? Porque não chegou na hora? Ontem eu tive o privilégio de passar numa família aqui da igreja e foi Deus que planejou tudo. Inclusive ele disse, pastor, isso foi Deus que planejou, porque a gente recebeu isso hoje, eu ia telefonar para o senhor. Ontem eu estava na farmácia do Genilson e da Luana. E quando eu telefonei para ele, para saber se ele tinha, eu fui comprar luvas para a igreja, para a gente disponibilizar aqui para o pessoal que está trabalhando. E quando eu telefonei para ele, sou pastor, que bom que o senhor ligou. Eu ia falar algo para o senhor por telefone, mas já que o senhor vem aqui, eu vou falar quando o senhor chegar aqui. Comecinho da noite eu estava lá com ele e a Luana. E quando eu entrei no escritório deles lá, o Genilson, emocionado, me entregou um envelope. E quando eu abri o envelope, tinha lá, Luana, bacharela em farmácia. Bacharela em farmácia. E eu vi a emoção no olhar deles, eu também me emocionei, porque eu sei essa história. Como foi suada, como foi, sabe, difícil, como foi uma história de renúncia de estar com os filhos, com o marido, sabe, o perrengue que ele ficava em missão dobrada dentro da farmácia, para que ela pudesse se preparar para as provas, sabe, poder fazer os trabalhos de faculdade, a renúncia de tantas coisas. E de repente, agora estavam eles 5 anos mais tarde com a conclusão do curso nas mãos e um alvo alcançado. Eu quero te dizer que Luana somente chegou a esse alvo porque ela soube perseverar. Tem coisas na vida que são caras para nós e vale a pena andar mais uma milha. Vale a pena continuar, vale muito prosseguir. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Sabe o que é que muitas vezes mata o exercício da oração por alguma coisa? É o fato de vivermos uma sociedade tão imediatista, tão online. Sabe, uma sociedade que quer que as coisas aconteçam aqui e agora. Eu me lembro que quando lá atrás, não é, a gente precisava encontrar um versículo da palavra que a mente não lembrava na hora onde era, eu, que era sempre cuidadoso, que sempre amei a palavra, tinha que ir na minha estante, pegar uma concordância bíblica, e lá naquela concordância bíblica, procurar a palavra, é tipo um dicionário a concordância, e por aquela palavra era provável que eu encontrasse a referência bíblica. Hoje, se alguém diz assim, onde é que está tal? Você já vai no Google ali, coloca a expressão, e em alguns segundos você vai ter uma resposta. E provavelmente uma resposta correta. Tá certo? Eu quero dizer para você,
Esse é o jeito da sociedade de hoje. Mas o jeito de Deus é o jeito eterno. Deus não se move porque hoje a gente é online. Deus se move do jeito dele. Aliás, Deus é tão do jeito dele que até o tempo para ele tem nome próprio. Você sabe como é que é o nome do tempo para mim e para você? Aqui, ó, o tempo do relógio. Você aí, o nome desse tempo é Cronos. Cronos é o tempo do homem. É o tempo que define os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas e milênios. Séculos e milênios. Tá bom? Então, no tempo do homem, por exemplo, uma faculdade de 5 anos é bastante tempo. No tempo do homem, orar pela salvação de um marido por 10 anos pode ser muito tempo. No tempo de um jovem, orar para uma menina que Deus está dizendo que é ela por 1 ano pode ser uma eternidade. Sabe? Mas eu quero te dizer que o tempo de Deus não é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. É o tempo da eternidade. É aquele tempo em que a palavra diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, querido. O que quer dizer que a lógica do tempo de Deus tem nada a ver com a nossa lógica. O culto pode ser extremamente longo e o muito longo pode ser extremamente curto. Por quê? Porque Deus é eterno. Ao tempo em que ele está aqui na história hoje, dia 18 de julho de 2020, ele está na história no dia 18 de julho de 2050. E ele está na história no dia 18 de julho de 2000. Porque ele enxerga a história assim, ó, linear. Toda a história. É por isso que a palavra diz que eu ainda nem nasci, o Senhor já tinha contado todos os meus dias e já estavam escritos no livro dele. Deus rege o tempo pelo seu Kairos. E deixa eu te falar uma coisa para você crer nisso e você aqui no presencial. O tempo de Deus é sempre melhor do que o meu. Aleluia, eu creio. O tempo de Deus é o tempo certo, querido. Sabe, a palavra diz, e a gente tem que confiar nela, a palavra diz que Deus tem reservado para mim, para você, coisas mais elevadas e maiores do que as nossas. E se ele diz isso, e aquilo que eu estou pedindo a Deus não veio ainda, então eu preciso crer, confiar que a hora certa não chegou, porque quando a hora chegar, a minha promessa vai se cumprir. Quando a hora chegar, a tua promessa vai se cumprir. Eu quero ir para o texto, para parecer que eu estou terminando. Aleluia! Glória a Jesus. Eu quero ir para o texto. O texto de Jesus está falando sobre a importância de não desistir de orar. Sobre a importância de pedir a Deus aquilo que é caro para você. E o texto diz que Jesus resolve ensinar usando uma parábola. Ele fala que uma pessoa, provavelmente uma mulher simples daquela cidade, foi até ao fórum da cidade, ao juiz da cidade e disse: doutor, eu tenho um problema com o meu adversário. A minha causa é essa. O juiz olhou a causa, viu que a causa dela era boa, que ela tinha direito à sentença. Só que a Bíblia diz que aquele juiz era iníquo. E o juiz, ó, tô nem aí para aquela causa. Sabe aquela história que a gente às vezes fala, o processo ficou lá embaixo, engavetado? Assim ficou o processo da mulher, engavetado. Só que aquela mulher, diz a palavra, ela todo dia ia no fórum. Todo dia o juiz tinha que pelo menos olhar para ela. Eu imagino que nos primeiros dias o juiz não tinha gravado a fisionomia dela ainda. E aí dizia, o que é que aquela mulher está ali? Ah, doutor, é a mulher daquele processo contra fulano de tal. Ele diz, ela vai ter que esperar um bocado. E aí no outro dia ela estava lá, e ele já sabia o que era. No terceiro dia ela estava lá. Na terceira semana ela estava lá. No terceiro mês ela estava lá. Todo dia, todo dia. Tem um ditado popular que diz assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aquela mulher estava lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só não estava no sábado porque era sabático lá, sabe? E aí não abria no sábado, mas ela estava lá todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Passado um bom tempo, aquele juiz procura seus funcionários e diz assim, ó, pega o processo dessa mulher. Eu tô de saco cheio desse negócio. Todo dia eu tô vendo essa mulher aqui. Eu vou fazer essa sentença. Dá logo esse direito, pelo menos eu me vejo livre dela. E a Bíblia diz que aquela mulher teve a decisão favorável, porque ela perseverou até o fim. Glória a Deus. Eu quero te dizer, quando Jesus fala sobre esse juiz, ele diz, ele era iníquo. Era um juiz de maus princípios, era um juiz corrupto, era um juiz que despachava de acordo com seus próprios interesses e não com os interesses da justiça. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu irmãozão. Deus é um Deus de justiça.
Aleluia. Ele não despacha de acordo com o interesse dos homens, mas é de acordo com a eternidade. Eu E creio. ele sabe, essa semana nós pregamos no domingo, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías 64, verso 4, se eu não me engano, a referência foi essa. Então, ou 62 ou 64, verso 4. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ora, Deus continua trabalhando, agora é no tempo e no momento dele, e não no meu ou seu. Por isso, nosso papel nessa manhã é tomar posse daquilo que Deus já prometeu. E joelhinho no chão. Toma posse e persevera. Toma posse, continua semeando. Está orando pela salvação de alguém? Ora por ele. Está orando pela salvação de alguém? Sabe? Lança sempre algo de Deus para a vida dele e para a vida dela. Está orando por um emprego? Entrega nas mãos do Senhor. Está orando pela reconciliação de alguém que você ama com Deus ou com você? Entrega ao Senhor. Está orando, sabe? Para que verdadeiramente as coisas possam tomar um rumo espiritual na sua casa, na sua vida, na sua família. Ei, ele pode todas as coisas. Aleluia. Jesus finaliza, queridos, dizendo, olha que lindo, olha que poderoso. Jesus finaliza dizendo assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defender? Sabe, lá no Salmo 40, no último versículo, Davi diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não te demora, Senhor, em me socorrer. Às vezes, na visão humana, a gente fica pensando que Deus está demorando. Eu quero te dizer que eu aprendi que Deus nunca chega atrasado. Você pode repetir comigo? Deus nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Eu creio. Às vezes é a ansiedade que está tomando a gente está pensando que Deus está atrasado. Mas Deus não se atrasa, porque Deus é perfeito. Aleluia. Deus não se atrasa, Glória porque Ele é a Deus. perfeito. A nossa ansiedade é que tem que aprender o kairós de Deus. Sabe? É confiar nele, é depender nele. Então, o tema de hoje, a vitória que vem da perseverança. Eu decidi perseverar. E você? E você, meu irmão? Glória a Deus. Já decidiu confiar nele? Entregar nele? Eu quero que você, para terminar agora, comece a lembrar daquilo que você parou de orar. Talvez algo especial para você, que você disse não veio, e no meio da caminhada você fez igual aquele atleta que percorreu dos 42 quilômetros, 30 quilômetros, 32, 35, talvez 40 quilômetros. Sabe um ditado popular que diz assim: fulano nadou, nadou, nadou e morreu na praia? Tem gente que está perto da bênção, mas está querendo desistir de orar. Está perto da bênção e está parando, está saindo da posição. Julho, a palavra profética desse mês é perseverai. Persevera no Senhor. Confia no Senhor e espera nele. Persevera nele. Aliás, Mateus 24, versículo 13, a palavra diz: somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A ação de Deus é para aquele que começa. Tem ele no meio e ele também está no fim. Deus te abençoe. Complete essa palavra no teu coração, no doce nome de Jesus. Amém? Amado, você aqui no presencial, nós aqui nesse culto virtual, um momento muito especial de Deus. Eu quero, nesse momento, compartilhar com você os nossos avisos e depois fazer a oração de encerramento, tá bom? Dizer para você que hoje à noite tem culto drive, por isso que eu tô com essa camiseta aqui, ó, tá? A camiseta do culto drive para fazer uma santa divulgação, uma santa propagação. É às 19h30. Amanhã nós temos culto matinal lá na casa do Tiago, que é ele quem transmite dia de domingo. É um dia da semana que eu tenho aquele discípulo amado assim para me dar esse suporte, porque no domingo eu já prego 3 vezes. Então, eu peço essa ajuda ao Tiagão e ele prontamente diz: estou aqui, pastor, tá certo? Então, amanhã é o Tiago no culto matinal, o que não quer dizer que eu não estou participando, tá? Porque todas as vezes que o Tiago fez ou qualquer outra pessoa, desde o começo da pandemia, eu não faltei nem um dia. Caiu uma unção de Josenildo sobre mim e eu não faltei nem um dia, tá certo? Eu não faltei nem um dia. Agora eu peço a Deus para continuar me sustentando. Todos os dias, quando eu não estou levando a palavra, eu também estou participando com vocês, tá bom? Então amanhã tem culto matinal e 3 celebrações na casa do Senhor. Às 10 da manhã, às 5 da tarde e às 7 da noite. 10, 17 e 19. Dizendo para você também que amanhã nós teremos a apresentação de bebê. Então, se você mamãe, você papai, você vovó ou vovô, tem um bebê da sua família para apresentar, amanhã é o dia, tá bom?
Então você traz, coloca o nome no papel, o nome dos pais ou de outros familiares que estão aqui, o nome da criança, e nós vamos então apresentar ao Senhor e cumprir um propósito eterno na vida daquela criança, tá bom? Nós vamos nesse momento convidar os irmãos a ficarem em pé, nós vamos orar, encerrando esse culto, esse momento especial, não é? E como o Genilson está aqui presencialmente, como o Genilson foi com ele que ontem eu tive na farmácia, e a palavra de perseverança estava no olhar dele, estava na gratidão dele. Genilson, vem para cá, eu vou botar a máscara, você tira a sua para poder orar, tá bom? Ok, eu me afasto um pouquinho. E nós vamos encerrar o culto hoje com o Genilson orando, tá bom? Ok? Só um pouquinho. Então, depois da oração do Genilson, nós estaremos encerrando. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Graça e paz a todos. Graça e paz. É uma gratidão enorme, né, estar aqui orando hoje, né, nesse mais um matinal, segundo matinal presencial, né. E como o pastor falou ontem, né, tivemos aquele momento muito emocionante, muito legal lá na farmácia. Mas é assim que Deus faz, né? Perseverar sempre no Senhor, porque sem perseverança a gente vai chegar lá. E foi isso que Luana fez. Nós fizemos, né, juntos, e perseveramos até o final. E aí Deus nos deu a vitória. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, esse momento, Senhor, um momento muito especial, Deus. Esse segundo culto, ó Pai, esse segundo matinal presencial, Deus, com a presença dos irmãos aqui, os irmãos em casa. Amém, Jesus. E que continue sempre assim, Deus, nessa perseverança, Pai, que esse mês é o mês de perseverança. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre perseverando no Senhor, Deus. Aleluia. Obrigado pelo dia de hoje, ó Pai, pela manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe, ó Pai, aqui pela boca do Teu Filho, ó Pai, que nos seja fortalecimento, ó Pai, que nós possamos ouvir, ó Pai, e praticar o dia a dia, Deus. E assim, Deus, obrigado também pelo final de semana, que nós possamos ter um sábado, um domingo, um início de semana muito prósperos, para que nós possamos, ó Pai, ser maravilhados na Tua presença, Deus. E que amanhã estejamos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para ouvir mais uma vez a Tua palavra, Deus. Amém, Jesus. É assim que nós te oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos levam para casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.